Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Salve a igreja na Santa Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, foi culto. Já foi a parte da oração, né? É culto de oração e estudo da palavra de Deus. Já tivemos um momento de oração, já intercedemos junto ao Pai pelas pessoas que nos confiaram o seu nome. Já louvamos. Agora vamos para a palavra do Senhor, o qual vamos estudar hoje, né? E eu estava sentindo no coração, que não vai dar para poder completar o estudo hoje completo, porque eu senti no coração que tem mais coisa. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro, a vida pós a morte. Está em Lucas capítulo 16, versículo 19. Quando vocês vão abrir sua Bíblia, domingo, culto da família, todos estão convidados. E sábado agora, às 9 horas, café com a palavra do Senhor, lá na igreja, casa de oração, do nosso querido pastor Rodolfo. Vai estar presente o bispo. Eu estava com o papel anotado, acabei perdendo, né? E antes do culto tem um café da manhã, e depois tem a mensagem, que vai ser muito bom para todos que puderem ir, né? Casa de oração está aqui na Jardim Praia Grande, lá no posto Shell. Entrando ali já vai ver a placa na Avenida São Paulo. O número é 6667, se não me falha a memória. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, use-nos, Pai, para transmitir a sua santa palavra. Que não seja nós, mas que seja o Senhor nos usando. Como nós já sentimos no nosso coração que devemos dividir esse estudo em 3 e falar abertamente o que o Espírito Santo quer que nós falemos, para todos nós aprendermos o que Ele quer nos ensinar sobre as Escrituras. Use-nos, Pai. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A todos que estão assistindo pela live, meu cordial boa noite, né? Vamos todos hoje estudar a palavra de Deus. Eu vou ler rapidinho a parábola do rico Lázaro. Talvez muita gente não conheça, né? Mas é uma parábola bem conhecida, entre o inferno e o céu. Uma pessoa estava no céu e a outra pessoa estava no inferno, né? E a parábola, nós sabemos que é uma história. História nem sempre é o ato que aconteceu, né? Em outras palavras, nem sempre a história é verdadeira, né? E tem a história que as pessoas falam como história para a pessoa poder compreender. E Jesus usava muita parábola. Mas Jesus usava as parábolas, e algumas são bem verdadeiras e bem simples. Ou seja, não é aquela história como a gente conta para as crianças, né? A gente conta que o lobo mau, chapeuzinho vermelho, são parábolas também para a criança entender. Mas na vida real, nas escrituras, Jesus também falava assim para o povo, porque naquela época o povo não tinha muito conhecimento. O conhecimento da leitura, dos pergaminhos, era para bem poucos. Aqueles que tinham dinheiro, abastado, né? Conforme o rico, que nós vamos ver aqui. E quem era pobre tinha que usar os braços, trabalho braçal, trabalho bruto. Então era mais difícil de aprender a ler. Igual o nosso Brasil, há 30, 40 anos atrás, né?
só tinha filho doutor ou um grau de instrução alto, são as pessoas que tinham aquisitivo. O pobre muito mal tinha o colegial. Isso naquelas épocas. Graças a Deus que hoje só não estuda quem não quer. O governo dá pleno ajuda a todos. Então vamos ler. Lucas capítulo 16, de 19, alguns versículos. Eu vou ler na Bíblia de estudo e vou ler na Bíblia normal. O que fala que é na Bíblia normal é que no estudo tem mais teologicamente. E depois vamos para o que eu escrevi dentro das Escrituras. A parábola do rico e de Lázaro. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. Ou seja, um homem que se vestia nos puro linho, né? Se vestia bem, andava com roupas, talvez uma roupa que ele colocava hoje, amanhã já não colocava mais, porque já era usada, né? E ele se vestia bem. O que a Bíblia fala aqui na Bíblia de estudo? Os judeus da época de Jesus consideravam que a riqueza era um favor de Deus e a pobreza era a maldição de Deus. Portanto, essa ilustração dada por Cristo propunha que farrapos eram falsas a doutrina, ou seja, que aquela doutrina era falsa. É igual no dia de hoje, tem muito pobre que gosta de usar roupa de marca, mas é o mesmo tecido, só muda a etiqueta. Então as pessoas daquela época pensavam que quando ele era abençoado, né, de forma plantável, e algo desse muito, ele vendia, ele era abençoado. E se perdesse, ele era amaldiçoado. Aqueles que não tinham emprego, para alguns ele era amaldiçoado, porque vivia a mendigar, a passar necessidade. E aqueles que têm bastante, era agraciado por Deus. É uma teoria falsa, até nos dias de hoje. Versículo 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que fazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. Muito afirma que essa é uma parábola que não deve ser tomada literalmente, ou seja, especialmente acreditar. Entretanto, como se pode observar nessa ilustração, Jesus desse nome, ou seja, ele deu nome nessa parábola. Em outras palavras, ele não fala. Havia um certo senhor que dividiu seus bens com seus súditos. Mas ele não fala o nome. Essa é a única palavra, a parábola que ele fala o nome, Lázaro, né? Muitas pessoas, uma época eu pregando, um jovem me perguntou se era o mesmo Lázaro que ressuscitou, amigo de Jesus. E eu falei, não, era outro Lázaro. Mas continuando, o que significava que isso não se trata de uma parábola apenas, mas uma realidade. Algo que realmente aconteceu conscientemente, e ela é de efeito arrepiante. Qual é o efeito arrepiante? Que a gente vai falar do inferno. O que sofre no inferno e quem está no céu. Então é algo arrepiante. Entre mão, na próxima quinta-feira vamos falar sobre o inferno. Eu já falei uma vez sobre o inferno, mas vamos continuar a parábola para as pessoas entenderem. Inferno aqui, a gente vai dar a entender que é um lado angustioso, um lugar onde a dor, um lugar de sofrimento. A gente deduz para as pessoas entenderem o que é inferno.
Mas a palavra inferno, realmente na Bíblia, significa sepultura. Ali, quando a gente fala sepultura, é o inferno. Literalmente, dentro do latim e dentro do grego, o que significa inferno. Mas a gente vai explicar mais depois. Já que eu estou falando um pouquinho das próximas mensagens, nós vamos falar também o que há do outro lado da morte. Talvez alguém fale, pastor, você vai começar a chutar, porque o seu não morreu ainda, e quem morreu não volta nem vai. Mas tem muitas pessoas que falam que já foi ao inferno. Tem gente que já falou que já foi ao inferno mais de 4 vezes e voltou, né? E cada um fala um jeito. Então na próxima mensagem eu vou mostrar dentro de versículos da Bíblia o que é inferno. O que é inferno, como é lá, como realmente é. E hoje, só para dar um gostinho, nós vamos falar dentro dessa mensagem se pode alguém ir lá. Será que pode alguém ir lá ou de lá vir aqui? As escrituras vão mostrar. Então, talvez você está, pastor, então você está julgando as pessoas e chamando os outros irmãos evangélicos de mentiroso. Que ele falou que foi inferno, e você está falando que quem está lá não vai lá, não vem cá. Não é eu, é a Bíblia. Mas Deus pode usá-lo em sonho. E em sonho a imaginação nossa é fértil. Deus pode usar e te mostrar no sonho como será o inferno. Sim, mas é em sonho. Mas você não chega lá. Há algo também que eu vou falar. Vou deixar para o último dia dessas últimas mensagens. Uma experiência que eu tive, né? É uma experiência que ninguém nunca vai falar para você. Infelizmente ninguém fala. Muitos dizem que é segredo, muitos dizem que não pode falar, mas eu vou falar. Algo que nós sentimos sem estar num lugar. Estando no mesmo lugar, vamos supor que eu estou aqui, mas a minha mente, ao andar, estava em outro lugar. E eu sentia fogo, eu sentia água, eu sentia tudo. E via com outros olhos, não com os olhos desse normal, os olhos que nós temos por dentro. Então, eu vou falar isso no último dia da minha mensagem sobre o inferno. Não é que eu fui no inferno, mas é algo que acontece quando você participa de uma certa sociedade, o qual eu participei, e no batismo, vamos falar assim para as pessoas entenderem, você faz as viagens. Eu sei que muita gente me conhece, né? Sabe do que eu estou falando, e muitos estão falando assim, ele não vai falar, eu vou, tá bom? Mas vamos continuar a nossa mensagem para nós poder entender aqui sobre o rico e o Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o anseio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha só a diferença. O pobre foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. Também é um lado filosófico, porque ambos tinham que ser sepultados, né? Mas dá a entender que já houve um privilégio do lado do pobre, né? Mas isso é só para a gente poder compreender como há uma grande distinção. E no Ardes, ergueu os olhos, o Ardes para mim pode ser inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e ao longe viu Abraão e Lázaro no seu enseio. Ou seja, você olha para as nuvens como se tivesse uma cidade nas nuvens, e aqui a terra fosse inferno. Você está aqui padecendo, sofrendo, e olha para as nuvens e vê aquela cidade, e você consegue enxergar, ver alguém lá naquelas nuvens, passeando, cantando, e você quer ir até lá, mas não consegue. E quem está lá, se pular para cá,
não consegue retornar. E isso é para nós poder compreender um pouco. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande Lázaro que molhe nas águas a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É o versículo 24. Então ele estava com tanto calor, que ele não pediu um copo d'água, ele pediu que molhasse a ponta do dedo, o qual poderia trazer algumas gotas, né, com o dedo molhado, como você molha a mão, para refrescá-lo. E olha o que Abraão significa Deus, aqui nessa altura falou. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais. Também aqui é para a gente ter uma comparação. Não é que só que você recebe mal, só sofrimento nessa terra, e você vai para o céu. E aquele que é abastado, tem uma vida boa, uma vida sossegada, vai para o inferno. Não é nada disso. Mas aqui na Escritura foi falado assim. Esta parábola, eu vou falar porque ela foi falada assim naquela época, para as pessoas entenderem. E ainda no dia de hoje, muita gente pensa que pessoas ricas, pessoas que têm alto poder aquisitivo, não podem ser salvos. Negativo. Ninguém sabe o que passa dentro de cada um, a sua fé em Deus. Talvez ele seja abastado, rico, porque ele estudou, trabalhou, se esforçou, né? Ninguém vê os tombos dos outros, né? A não ser que herda uma herança. Aí é totalmente diferente. Mas vamos continuar. 26, versículo. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então, já aqui já dá para entender um pouco que quem está no céu não pode descer a terra, e quem está na terra também não pode ir para o céu, porque não chegou o seu momento. Então, não há esse lado. Aqui fala bem claro, a pessoa fala: eu tive no céu, lá no céu fiz isso, fiz aquilo outro e voltei. Se aqui na Bíblia está falando, na minha Bíblia e na sua Bíblia fala que quem está lá não desce e quem está embaixo não sobe, algo há de se entender. E há algo diferente. Mas como eu falei, eu acredito que Deus revela em sonho, e no sonho você sente que está lá. Sente como se fosse transportado, mas no seu corpo ficou. Talvez o seu espírito. Eu não posso falar com certeza, porque há uma grande barreira. Mas como eu falei, que há um lado nosso que faz a nós enxergar sem usar os olhos. Mas vamos continuar. Disse, posteis, ele fala no versículo 7, disse: rogo-te, pois, Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que testemunhe e não venha para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: ó Deus, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Quando ele falou tem Moisés e os profetas, Moisés já não estava no tempo de Jesus. Então isso aí foi na época de Jesus, de Moisés? Não. Aqui Moisés foi falado porque o pessoal seguia a doutrina mosaica, né? As leis de Moisés, o qual foi dada por Deus. Jesus ainda não tinha morrido, não tinha suprido essas necessidades da graça. Então o povo ainda estava na lei de Moisés, ou na lei que Deus deu para Moisés. Agora vamos entrar na mensagem, né? A vida após a morte. É no inferno que ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu enseio. Lucas 16, 23, nós lemos. A parábola do rico e do Lázaro pode ter sido uma história real,
pois nela vimos algo em comum, que ele dá nome a um personagem, como Lázaro, além de citar também Abraão. Lucas 16, 20 e 22, que nós acabamos de ler. Por isso temos base para que essa história é mais que uma parábola, é uma revelação que o Senhor Jesus trouxe para dar a uma resposta ao povo fariseu. Lucas 16, 14. De maneira que, dois pontos, o rico representa os fariseus, os sacerdotes e os escribas. São pessoas que têm poder aquisitivo, são sacerdotes que têm a palavra, os pergaminhos naquela época, não era a Bíblia, era os pergaminhos, sabe ler, sabe interpretar e se achava melhor do que os demais do povo. Por isso, quando Deus deu o mandamento, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então, para Deus, todos somos iguais. Não adianta você ter posse e outro não ter. Para Deus, isso é coisas passadas, ou seja, coisa que não tem grande valor. E o mendigo Lázaro representa os publicanos, os pecadores e os gentios. Aí falou de nós. Quando fala do povo gentios, somos nós. Ora, naquele tempo, os sacerdotes, alguns escribas e os fariseus possuíam de forma geral muita riqueza e se vestia muito bem. Mateus 23, versículo 5 menciona que o linho fino faz parte da roupa dos sacerdotes. Então a roupa dos sacerdotes era coisa muito linda, bem feita, com peças de ouro, botão de ouro, com pratas, com pedras preciosas. Mas por quê? Porque quando Deus mandou fazer lá no povo de Hebreu, quando Deus mandou fazer a tenda para ele habitar no meio do povo, ele falou que tinha que ter os levitas, o qual seria o sacerdote, o qual era o único que entrava na casa de Deus naquela época. Mas ninguém entrava. E ele tinha uma vestimenta totalmente diferente dos outros. Inclusive o sino que ele carregava na roupa, vários sinos, era feito tudo de ouro. As placas, era uma placa com os dizeres e com pedras preciosas. Roupas como fossem roupas de última geração, lindas e resplendor. E só eles podiam usar isso. E essa roupa passou de época, vários anos, e continuou só para os sacerdotes. E ele se achava melhor do que os outros. Nessa história, está lá essa aqui, a roupa do sacerdote. Lucas 16, 19, Levítico 16, 32. Quem quiser pode ver a roupa do sacerdote. Nessa história, temos a oportunidade de conhecer com muito detalhe a vida após a morte. E uma das lições mais importantes é que na outra vida as coisas se invertem. O que você não recebe aqui, irá receber lá. Ou seja, nessa vida quem pede migalha é o Lázaro. Na outra vida quem pede migalha é o rico. Nessa vida quem vive sozinho é o Lázaro. Na outra vida quem vive sozinho é o rico. Nessa vida quem deseja e não é atendido é o Lázaro. Por quê? O Lázaro pedia comida. Lázaro pedia que alguém pudesse algo para comer, para vestir, um medicamento, e era escorraçado. Lá quem pedia era o rico, e também não era atendido, pois quem está lá não pode vir. Nessa vida quem não tem nada é o Lázaro. Na outra vida quem tinha tudo era o rico. Nessa vida quem é atormentado é Lázaro. Lázaro é atormentado nessa vida, e o rico não. Na outra vida quem é atormentado é o rico. Nessa vida quem se preocupa com a salvação é Lázaro. Na outra vida quem se preocupa com a salvação é o rico.
a salvação dos seus irmãos. Nessa vida, quem precisa de um milagre é Lázaro. Na outra vida, quem precisa de um milagre é o rico. Mas isso tudo é uma comparação. Não quer dizer que o povo rico está fora da conjuntura. Não está. Todos são filhos de Deus. Todos foram feitos por Deus. Todos temos o sopro divino de Deus. Mas há aqueles que pensam que ele não precisa de Deus. Todos aqueles que pensam, morreu, acabou. Aí, agora, aqui é da outra mensagem, como eu falei. O pensamento nosso só existe nesta vida. Hoje você pensa em algo que quer ter amanhã, e você luta para ter aquilo. E amanhã você consegue. Já na outra vida, você não pensa nisso. Você não tem mais pensamento. O único pensamento que você tem é de louvar e glorificar a Deus. Mas nesse meio de trajetória entre a vida e a morte, ou seja, quando você está vivo e vai um dia falecer, antes de chegar ao céu, há um lado de esquecimento, o qual nós vamos falar dentro da Bíblia. E nós vamos gerar pó da terra no esquecimento. Então tu vai esquecer, meu amigo, meu irmão, que você deve ao banco. Isso é bom. Você vai esquecer que é casado. Você vai esquecer que você foi um pai. Você vai esquecer que tinha uma mãe. Tudo isso vai esquecer. Não existe, quando você fecha os seus olhos, se lembrar de algo que existia nessa terra que tu possuía. Há um lado que me vem agora na memória. Quando nós nascemos pelados. E quando morremos, a única coisa que nós temos de levar é uma muda de roupa que alguém coloque em nós. Se não colocar, você vai pelado. Se estiver pelado, você vai pelado. Por quê? Nós não temos nada. E muitos pensam que aquele nariz empinado, só porque tem alguma coisa melhor do que você, ele acha que é melhor do que você, ele acha que é bem melhor, que ele é o tal e você é nada. Então na vida já mostra alguns aspectos que nós somos iguais a todos. Somos irmãos, ou seja, somos um pacote de farinha, tudo igual. Um pacote de biscoito quando você abre, tudo igual. Há aquele biscoito quebrado dentro do pacote, mas ele é um biscoito. Há aquelas pessoas que estão quebradas nos dias de hoje, quebradas espiritualmente, com doenças, com necessidades, mas ele, se buscar a Deus, Deus restaura e ele volta a ser como aquele biscoito inteiro. É isso que Deus quer, que nós o buscamos e renovemos as nossas forças, a nossa fé. É apenas uma vaga lembrança. Os míseros anos 60, 70, 80 ou 90 anos. Quem chegar a 90 anos, você não vai lembrar nada dos seus 90 anos que viveu aqui na Terra. Quando estiver passando milhares e milhares de anos lá no outro lado da vida. Lá no outro lado da vida, o tempo é totalmente diferente. O tempo não existe. Lá, se a gente fosse contar, seria milhões de anos mais rápido do que aqui. A pergunta é, você está ganhando sua vida aqui ou está perdendo-a? Jesus disse, quem achar que a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 10, 39. Porque os que entregam a sua vida ao Senhor, Jesus, pode perder muitos privilégios deste mundo. Sim, quais os privilégios que um cristão verdadeiramente filho de Deus perde? No meu ensejo, no meu entender, nenhum, né? Para mim não perdeu nada. Eu posso falar assim, entre aspas, que eu tinha muitos amigos, mas será que era amigo mesmo?
que estava na minha casa todo sábado para comer um churrasco, para tomar cerveja, apesar que eu nunca gostei de cerveja, né? Mas eu tinha várias caixas de cerveja, churrasco à vontade, para servir aos outros, né? Hoje eu me lembro que eu era trouxa, né? Eu era trouxa, entre aspas. Porque quando os amigos, desses amigos todos, se eu contar no dedo, acho que só tem 2 que falam comigo diariamente. Os outros sumiu tudo. Não estou deixando meus amigos que estão vindo pela live, mas não sou ingrato. Vocês continuam sendo meu amigo. Mas não era como antes, que ia na minha casa, me ligavam, perguntavam. Esqueceram de mim. Por quê? Porque minha vida agora é de servir a Deus. E as pessoas acham que o cristão é uma pessoa chata, é uma pessoa que tem que ficar encrasulado, separado. Então, quando nós temos uma vida com Deus, aqui está, você perde os prazeres, né? Que diz que é prazeres, né? Nesse mundo. Pode perder amigo, família, status e até a própria vida. Em outros países você perde a vida se você falar que é cristão. Até alguns filhos nossos, né? Foge quando nós vamos falar de Deus. Infelizmente. Sei que a minha filha está ouvindo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Servir a Deus é um galardão. Porém, do outro lado, nós ganhamos a vida eterna. Está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Na outra vida, Lázaro não precisou nem mesmo responder ao rico. Lá ele tem que responder por ele. Quem defendia e o consolo. A figura de Abraão é interessante, pois ele representa a família de Deus no céu. Pois o homem que Deus escolheu para fazer uma nação, e dessa nação trazer o Messias, o Cristo. É através dele abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Gálatas 3, 9. Porque Abraão é o pai da fé. E ele simboliza Deus, porque ele foi o primeiro homem a ter fé e perseverar na fé. E não somente isso, mas ele descansando com Abraão é um consolo, é um privilégio imenso, pois este foi o primeiro a ser justificado por sua fé, sendo o nosso modelo e exemplo de fé. Não somente isto, é chamado também amigo de Deus. Isaías 41, 8, Tiago 2, 23. Fala sobre Abraão, sobre amigo de Deus. Tem outro amigo de Deus também muito íntimo, que Deus o levou. Enoque. Enoque andava com Deus, falava com Deus em todos os instantes, mesmo depois do pecado de Adão e Eva. Mas Deus viu, esse foi um que não sentiu o rosto da morte. Deus o tomou para si. Esse eu falo que é ligado. Quantos não queria estar aqui andando e Deus assim chegar assim, chegou a sua hora. Não, vou em casa te pedir. Não, você vai agora comigo. Pum, subiu. E desapareceu. Não ficou vestígio. E você vai morar no céu junto com Deus. Foi isso que aconteceu com Enoque. O rico está sozinho no inferno. Isso para nós entender. Porque no inferno ninguém vai ficar sozinho. Vai estar assim. E lá também estará os anjos caídos. Que nós também vamos falar na próxima mensagem. Esses anjos estão presos. Esse que nós falamos, que é o Satanás, etc. Nós vamos ver que esses anjos caídos fizeram algo à humanidade. Nós vemos na Bíblia, só para dar um gosto sim, mais ou menos, para os irmãos entenderem. Esses anjos ensinaram a agricultura, esses anjos ensinaram a fazer o uso do ferro, esses anjos usaram o uso das ferramentas, que o homem era um ser que não entendia nada, porque Deus ia prover tudo, igual um jardim. Você está aqui a sua comida, aqui está a sua comida, aqui está a sua casa, aqui está o lugar. Deus ia fazer isso, mas o homem quis ser igual a Deus, comeu da árvore do bem e do mal, foi expulso, teve que lavar a terra, fazer calo na mão, né, pegar, e ele não sabia fazer enxada. E esses anjos ensinaram ele a fazer essas coisas. E esses anjos caídos que estavam aqui na terra, viram que a filha do homem
as varoas, vamos falar assim, elas lindas donzelas, e eles as possuíram e tiveram filhos. Foi um pecado mais grave ainda. Além dos anjos ter caído, ainda usaram o ser humano. E tiveram filhos, os nefitas, se eu falei errado esse nome, é Nefte. E aí foi por aí afora. Deus não se gostou e mandou o dilúvio. Morreu todos. Alguns escaparam. Talvez você fale, olha só esse pastor falando besteira, eu sou teólogo, não fala que morreu tudo. Mas será? Como nasceu quando Davi lutou com o gigante Golias? E os anjos também não eram tão burros. Mas isso não interessa a nós. Então isso será na próxima mensagem. E nós vamos ver como vai caminhando a sociedade. E isso quer dizer, eu não vou ler mais, aqui está chovendo muito, já começou a chover. Mas eu vou explicar só mais um gostinho para vocês entenderem que no último dia, eu não sei, eu pretendo fazer mais 2 mensagens, mas talvez tenha mais 4, não sei. Eu tenho que explicar para vocês como é você usar o 6º sentido. Você pensar que está viajando num lugar acordado, não é dopado nem com remédio. É uma experiência minha que eu tenho e ficou gravado dentro do meu coração, na minha mente. É uma experiência que eu cheguei com certas pessoas, que eu tenho grande intimidade, e falei, o cristão verdadeiro, no seu batismo, tinha que ser igual a esse, para ver se ele renega ou corre. E muita gente vai, se batiza, se entrega para Cristo Jesus no calor eufórico e depois começa a errar. Então, o batismo não fica gravado. O meu batismo ficou gravado quando eu estava com 9 anos na Igreja Batista, lá em Barros Filhos, Travessa Boa Vista, número 20, Rio de Janeiro. Batistério, pintado, uma gravura com um rio com água. Foi algo tão gostoso que até hoje eu sinto o calor do batismo dentro da água. O que eu quero dizer com isso? É algo muito bom quando nós se entrega verdadeiramente a Cristo. Também no meu batismo, foi no meu batismo com 19 anos, fui para o mundo. Talvez fale assim, está vendo, pastor? Você se batizou, sentiu a presença, mas foi todo mundo. É que todos nós não somos 100% perfeitos. Mas no mundo, o tempo que eu tive no mundo, foi algo agradável. Porque eu conheci o verdadeiro mundo. Eu conheci como é o mundo lá fora. E vi que o mundo lá fora não é igual à casa da mamãe. Vamos falar assim, o céu é igual à casa da mamãe. Você tem todo carinho, todo conforto, tudo te ajudando. E o mundo te engana, fala que te dá tudo. No final não te dá nada. Muito pelo contrário, quer te destruir. Então eu comparo assim, o céu ou a igreja com a casa da mamãe. E o mundo lá fora, com os prazeres, te leva e te joga na sarjeta. Fica aí nossa mensagem, são quase 9 horas, por poucos minutos. E na próxima quinta-feira vamos continuar. Vou trazer o versículo falando sobre o inferno, sobre o pó da terra. Se a pessoa realmente, quando morre, se lembra de alguma coisa, não vai ser eu, é dentro da Bíblia. Eu vou falar, eu vou ler o versículo e falar, se você entender outra coisa, está no português bem claríssimo lá. Enquanto tu já é o pó da terra, esquecimento. Você esqueceu tudo. Então, ali é o inferno, entre aspas, porque você vai ser dormir por quantos anos? Não sei. Quantos anos você vai dormir? Até Deus te chamar para a eternidade. Eu entendia, por outro lado, que quando você morrer, fechasse os olhos e não piscar, você já estaria lá no céu, já no julgamento com Deus. Mas nós vemos que tem um certo tempo. Talvez essas palavras que eu li, estudei, fala algo que ainda vai me revelar mais ainda por que a pessoa ainda aguarda. Eu sei que em outros versículos vai falar que eu vou mostrar sobre os anjos, esses anjos que fizeram isso,
Os primeiros anjos que caiu, não os filhos dele. Esses estão presos. Quem prendeu ele foi o anjo Gabriel, amando de Deus, o qual acorrentou, e no versículo fala, até que haja o julgamento da eternidade. Então, será no dia quando eles também serão lançados. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, você deve estar pensando, então o diabo não existe? Então, e esse espírito maligno? Nós vamos chegar lá. Porque eu já te falei também, existe as forças ocultas, existe o bem, existe o mal. Mas o diabo verdadeiro, ou seja, o general do mal, está preso. E a Bíblia fala bem claro. Talvez os filhos dele estejam te perturbando, para que não deixar você ganhar a salvação. Fiquem com essas palavras, vamos ficar de pé. Que Deus possa nos usar mais e mais na sua santa palavra. E quinta-feira, culto de oração no primeiro e depois o culto da palavra. E nós vamos continuar estudando sobre esta parábola. Essa parábola é forte. Essa parábola, se você ler do jeito que eu estou lendo e pedindo o discernimento do Espírito Santo de Deus, você vê muitas coisas que Jesus falou para aquele povo e está falando para nós hoje. O céu e o inferno existem. Talvez você fale, mas pastor, você falou que o diabo não existe no inferno. Vai haver. Um que vai para o tormento eterno e outro vai para o anseio do Pai Celestial. Que Deus te abençoe e te guarde. E que você possa fazer a escolha certa enquanto está vivo, enquanto está respirando, meu irmão. Se você parar de respirar, perdeu a oportunidade de acertar a sua vida com Deus. Fazemos assim? Que as doces consolação do Espírito Santo de Deus, a comunhão do Pai e do Espírito Santo de Deus possa estar na nossa vida. E todos que acreditam, digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será, nem diabo, nem fofoca, nada. Se você está com Deus, você é vitorioso. E no Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você realmente acredita em Cristo Jesus, e Ele é seu pastor, é Ele que diga a sua vida, tudo que tu vai fazer, você pede permissão e pede que Ele te oriente. Então nada dá errado, e por isso tu é vitorioso. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até domingo, se Deus quiser. Sábado, não se esqueçam, lá na igreja, casa de oração, às 9 horas, o café da manhã, hein? Vai ser um café espetacular e tem uma palavra com o bispo lá. Fique com Deus, que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém. Já deu um toque?